A tua apresentação acadêmica começa agora. Vem comigo com a Renata que hoje nós vamos te ensinar a fazer uma apresentação de alto impacto. Bem-vindos à live. Esperar o pessoal entrar. Renata já chegou aqui. Falei. Deve estar aparecendo daqui a pouco. Salve, Nicolas! Tudo certo, meu amigo? Peraí que minha câmera tá virando. Nicolas, Natasha. Olá! Vinícius. Esperar o pessoal começar a entrar, o pessoal que está empolgado para melhorar suas apresentações acadêmicas, sua oratória, organização de pesquisa, tudo isso vocês vão ver hoje. Vamos lá, né, gente, que hoje tá prometendo e ninguém vai ficar aqui de segredinho, né? A gente veio para contar mesmo como que a gente fez e faz para se organizar para o SIC, qual que é o nosso segredo para ter uma boa oratória, uma boa dicção e fazer uma apresentação de alto impacto. Isso aí, para quem ainda não nos conhece, meu nome é José Fischer, eu sou acadêmico do Direito do sexto semestre, tenho um foco maior em pesquisa, mas também tenho muito da minha trajetória dentro da prática de oratória, de apresentações de debates, então eu vou ajudar bastante vocês nesse ponto de como fazer uma apresentação de alto impacto, uma apresentação cativante e que mostre autoridade no assunto. E para quem não me conhece, eu sou também graduanda do Direito, eu estou no 10º e último semestre. Eu fui pesquisadora durante 2 anos, eu fui bolsista também de pesquisa em Direito do Trabalho e eu participei já de 5, se não 6, SICs, então eu tenho bastante experiência para trocar com vocês hoje. E pessoal, lembrando que assim, uma live bem mano a mano entre nós, podem mandar perguntas, a gente vai estar fazendo isso mesmo, uma conversa com vocês. Então mandem as perguntas, mandem os comentários, compartilhem a live, bota aquele likezinho, coraçãozinho, aviãozinho de papel, o que seja, porque quanto mais gente dialogando, melhor vai ser o conteúdo apresentado. Sim, a gente vai estar prestando atenção em todas as perguntas que vocês mandarem, a gente também anotou as perguntas que vocês fizeram antes e a gente vai responder todas as perguntas ao final. Então, se vocês forem mandando, a gente vai anotando aqui e a gente responde todas. Renata, talvez tu queira começar explicando para o pessoal como é que funciona o SIC, quais são as maiores dificuldades, quais são os perigos que eles vão enfrentar numa apresentação. Sim. Então, o que é o SIC, né? Vamos começar falando um pouco sobre isso. O SIC é um evento que ele é gerido pelas universidades, não só a URGS, nós dois somos da URGS, mas o SIC acontece em todas as universidades, em muitas delas, na verdade. E ele serve para fomentar a pesquisa. Então, os graduandos e os pós-graduandos, eles apresentam os seus trabalhos como uma forma de divulgar a pesquisa que está sendo feita durante a graduação, durante o seu período de estudos na faculdade. Então, quando eu comecei a querer saber sobre o SIC, era uma coisa, assim, difícil de achar informações, sabe? Difícil de... depois que a gente ingressa na área da pesquisa, a gente tem que primeiro ingressar num grupo de pesquisa. Então, a gente ingressa num grupo de pesquisa para desenvolver essa pesquisa e depois, posteriormente, apresentar no Salão de Iniciação Científica. Então, depois que a gente já está engajado no grupo, já tem um tema de pesquisa e a gente se inscreveu para o SIC, a gente vai apresentar esse trabalho e o que eu quero frisar aqui com vocês, que é bem importante da gente lembrar. Fazer uma leitura prévia dos resumos daquela área que tu tem intenção em pesquisar. Não adianta chegar achando que vai saber fazer um resumo, achando que vai ter uma super desenvoltura na hora de apresentar. Não, existe toda uma preparação por trás, existe às vezes mais de 1 ano envolvido com aquela pesquisa, né? O José Fischer sabe bem, foi monitor, entendeu? A gente sabe, eu também fiz uma pesquisa que demorou, assim, bastante tempo para eu apresentar. Então, eu acho que uma das coisas que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre a importância da gente fazer essa pesquisa prévia. E eu, falando um pouco sobre a URGS, né, tem um site, que é o Lume da URGS, onde estão disponibilizados todos os resumos e pôsteres acadêmicos de todas as pessoas que já vieram apresentar, seja a área que for, dentro da URGS existe esse site,
que ajuda bastante a gente a ter uma visão maior, ter uma visão de como é que deve ser feito. Eu acho que aí é um bom começo, sabe? Não sei se tu quer já. Falando em começo, queria fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo a live. Quando vai começar a apresentação de vocês? Vocês têm alguma ideia? Coloquem aí no chat pra gente dar uma olhada, que a gente consegue ter uma noção mesmo. Botem aí, não tenham vergonha de botar nos comentários, pessoal. Quando é que começa a apresentação de vocês? O pessoal tá meio tímido. A apresentação começa quando a gente já tá lá no palco apresentando? Será que é isso? Pessoal, a apresentação de vocês começou agora. A apresentação de vocês não vai começar na véspera da apresentação de vocês. Não é mês antes, não. É agora, se preparando para a pesquisa de vocês. É desde o momento que vocês pisam na faculdade, entram num grupo de pesquisa e decidem, meu Deus, eu vou fazer uma pesquisa sobre direito viking. É nesse momento que começa a apresentação de vocês, gente. A apresentação é todo um processo. Pensem como se fosse um jogador de futebol, de basquete, de golfe. A pessoa não está começando o seu jogo no dia do jogo. Ela começa já na dieta. Toda a trajetória dela leva todo um treinamento, toda uma adaptação para que a pessoa consiga fazer isso. E é isso que você não vê hoje. Renata vai passar primeiro, ou até eu passar de oratória primeiro, bem informal mesmo, falando sobre como organizar essa apresentação e também como expor essa apresentação. São duas coisas diferentes. Isso envolve a técnica de pesquisa, que aí eu deixo com a Renata, que é a mestre do 5 Six, e eu fico com a parte de explicar como fazer uma apresentação de alto impacto para mostrar autoridade no assunto. É isso aí. Gente, não adianta, ninguém nasce pronto, ninguém chega lá e faz a melhor apresentação da vida, não existe isso. Então, a gente faz uma preparação e o que acontece? Na universidade, nem sempre o teu orientador vai te proporcionar esse tipo de orientação que é necessário, entende? O orientador, ele não está orientando só tu, ele está orientando tu e mais 20. Então, assim, é preciso que a gente pare e analise e faça um mapeamento daquilo que a gente não é bom e daquilo que a gente precisa melhorar, sabe? Então, acho que é por aí que a gente começa. Não sei se tu já quer que eu fale ou se prefere falar da oratória primeiro, não sei como é que nós vamos fazer. Pode começar, primeiras damas. Estamos com 16 pessoas na live. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar por uma coisa que, assim, ó, as pessoas acham que é besteira, as pessoas acham que não importa. Ah, mas Renata, isso é um saco. Leitura do edital. Gente, tudo começa com a leitura do edital. Não adianta. Ah, é chato? É chato. Ninguém gosta de ler o edital, todo mundo prefere ler outra coisa. Mas assim, ó, no momento que tu te inscreveu para fazer um SIC, para apresentar uma pesquisa, é importante que se leia o edital. E essa é uma das dicas que, assim, eu larguei direto de primeira, mas ela é uma das coisas que eu mais acredito, sabe? Porque lá no edital tá contido absolutamente tudo que tu precisa saber. A formatação, o tempo de apresentação, onde que tu tem que ir, qual o horário que tu tem que estar. Então, assim, tudo vai estar contido no edital e eu acho que é primordial que a gente comece por ele. Depois, assim, ó, outra coisa, e eu vou falar de um erro pessoal que aconteceu comigo. Inscrição da tua pesquisa na área correta. Eu fiz pesquisa em Direito do Trabalho, tinha um orientador de Direito do Trabalho, mas a minha pesquisa, ela tocava em Direito do Trabalho e Direito Internacional das Migrações. E o que aconteceu? Tinha lá uma abinha que dizia Direito do Trabalho e Direito Econômico. E eu, marquei essa aba. Não perguntei pra ninguém, não, eu sei que eu tô fazendo, fui lá e marquei. Errado. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acabei caindo numa banca com muita gente falando sobre tributário, sobre direito econômico, e o meu trabalho, ele ficou deslocado. A minha banca, ela não era capaz de avaliar aquele trabalho, porque aquelas pessoas que estavam ali, eles não eram daquela área. E o que eu deveria ter feito? Conversado primeiro com o meu orientador e depois parado, assim, ó, para um tempo. Sobre o que eu tô falando? Refletir sobre aquilo que eu escrevi e ver, não, no meu caso, eu deveria ter incluído numa questão mais de instituições públicas, de direitos humanos. O meu trabalho tratava mais sobre isso. Então, eu acho importante a gente fazer isso na hora, porque a gente tá fazendo tudo na correria, sabe? Já tá em cima do prazo, não deixar também as coisas
para a última hora, sabe? Produção de pesquisa, resumo, pôster, tem que ser feito com organização e antecedência. Acho que isso é primordial. Organização é uma das coisas que eu bato sempre, porque as pessoas acham que, não, como é que tu dá conta de tudo? Não, eu não dou conta de tudo. Eu estabeleço prioridades naquilo que eu quero fazer, naquilo que é necessário ser feito naquele momento. Então, eu acho que parar e fazer essa reflexão de onde tu vai inscrever o teu trabalho faz toda a diferença em qual a banca tu vai receber, né? Qual a banca vai vir para o teu trabalho e como que eles vão te avaliar. Isso é bem importante, tu concorrer com os teus pares, né? E, eu Renata, não sei se... Pode falar. Coisa também, que tô falando do edital, eu tô vendo aqui que tem o pessoal do Rio Grande do Norte, da Faculdade de Vitória, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Então, isso é importante porque pode ser que a gente fale alguma coisa daqui que no edital de vocês seja proibido. Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa, sabe? Pode ser que seja um edital que tenha dress code. Vocês tenham que ir vestidos de uma certa forma. Não sei, mas pode ter. Vocês não querem escorregar, sabe? Exatamente. E eu apresentei em outros lugares, eu apresentei recentemente, até eu falei em 6, porque eu apresentei recentemente no SIC da FMP, que é outra faculdade, né? Então, que é a Fundação do Ministério Público. E era totalmente diferente. O jeito de fazer o resumo, o jeito de fazer o pôster, e tava tudo especificado. Eles queriam até um tempo verbal, sabe, a ser utilizado na tua escrita do resumo. Então, isso é bem importante mesmo, que se leia o resumo, não acha assim que depois que já apresentou um, tá tudo bem, agora eu sei fazer e vou apresentar todos iguais. Não. Assim como concurso, né, que quem faz concurso público tem que ler o edital sempre, a gente também, pesquisador, tem que ler o edital. Se quer ter uma boa publicação, se quer ter uma pesquisa, assim, que realmente vai impactar, tem que ler o edital, primeira coisa. Agora eu vou falar um pouco, assim, sobre a parte mais específica da escrita do resumo, sabe? Eu acho que as pessoas têm bastante dificuldade nisso, têm bastante curiosidade, dúvida, né? De como se deve escrever um resumo também. Eu acho que a primeira coisa que é fundamental é ter um resumo claro e objetivo. Esquecer esse negócio de, eu vou usar palavras super difíceis para a banca ver que eu tenho muito vocabulário, que eu sou maravilhoso. Não, esquece isso. Tu tem que fazer um resumo que tu consiga ler para tua mãe, entendeu? A tua mãe tem que entender o que tu tá dizendo. Não adianta, eu vou fazer um resumo. Sabe, a banca, muitas vezes, não é uma banca específica. Ela é uma banca mais generalista, a depender da quantidade de trabalhos que tem inscrito, de como foram subdivididos esses trabalhos na hora de apresentar. Então, nem sempre a tua banca tá sabendo sobre aquilo que tu quer falar. Tu tá sabendo sobre aquilo que tu quer falar. Eu acho que isso é muito importante da gente lembrar que foi a gente que pesquisou, foi a gente que se aprofundou naquele assunto. Nem todo mundo é obrigado a saber sobre aquilo. Então, é importante que a gente escreva de uma forma clara e uma forma bastante objetiva, simples. Então, o pessoal do direito adora uma coisinha em latim, um negócio para complicar. Não, sabe? Eu adoro botar coisa em latim aleatória. Deixem isso para as petições de vocês lá, para os juízes. Deixe eles lerem todas as palavras em latim que vocês souberem. Na hora de fazer pesquisa, sejam bastante claros e objetivos. No início do resumo, né? O que a gente faz? Vou ser objetivo, vou ser claro, mas como é que eu faço isso, né? A gente começa partindo de um contexto histórico, né? Mas não vai voltar lá, tirando o Fischer que faz pesquisa sobre a história do direito, não vai voltar lá no direito romano, vai lá no Império, né? Não, vai fazer um contexto simples, até porque geralmente o resumo, ele é uma coisa curta, né? Assim, 500 palavras, até já vi resumo de 150 palavras, eu que escrevo um monte, o que eu vou fazer com 150 palavras? Então, a gente tem que ser conciso naquilo que a gente vai escrever, mas dar uma contextualizada. Por que é relevante pesquisar isso hoje? Né? Por que eu quero falar disso? Por que é interessante? O que eu vou agregar falando sobre isso? Né? Tá acontecendo alguma coisa no cenário mundial? Tá acontecendo alguma coisa aqui na minha comunidade? Por que eu escolhi isso? Então, começar partindo do contexto histórico. Depois vem a parte mais drástica, a parte que todo mundo tem dificuldade, que é a parte da metodologia. Só o nome já assusta, né? Metodologia, meu Deus, o que é isso? Onde é que eu vou conseguir? Eu acho que é importante a gente se apoiar em livros que falem sobre metodologia. Não adianta a gente ser um perito naquilo que a gente está pesquisando, né? Eu, por exemplo, direito do trabalho, nossa, eu sei tudo que me perguntar eu sei, mas aí eu não sei expor aquilo com a melhor metodologia possível, sabe? Então,
A metodologia, ela é a segunda parte que aparece no resumo, a parte de metodologia mais geral, de como tu vai abordar aquele assunto. E aqui eu trouxe para vocês de forma assim, ó, voando, eu trouxe as 3 principais metodologias que se utilizam nas iniciações científicas, que são a metodologia dialética, a dedutiva e a indutiva. São as 3 principais, as 3 centrais, que geralmente são utilizadas por todo mundo que faz iniciação científica. Depois elas têm, claro, ramificações, elas têm outras coisas que podem ser abordadas em outro momento, né? Mas assim, rapidamente... Pelo menos mais utilizadas no direito também, né? Porque também. Eu conheço alguns dos seguidores aqui, eu sei que tem gente da biomedicina, tem gente que é da matemática, então pode ser que vocês tenham outra metodologia. Por isso, pegar um livro sobre isso. Sim, tem que pegar um livro, tem que se informar sobre aquilo. E também, isso, volto no ponto que eu tinha falado anteriormente, sobre a importância de ler os resumos de outras pessoas que apresentaram na sua área. Claro, né? As pessoas não vão fazer exatamente sobre o mesmo tema, mas tu tem uma área de afinidade, tu já leu o resumo, tu sabe o que as pessoas estão falando, a maneira como elas estão pesquisando, isso ajuda bastante. Eu lembro que me ajudou bastante na época, porque eu não tinha ideia do que era metodologia, então foi uma coisa que me ajudou. Mas só passando assim rapidamente com nas metodologias, a metodologia dialética, ela é uma metodologia que comporta teses. Então, tu começa com uma tese, depois tu escreve uma antítese, então são 2 autores que tu pega para trabalhar, por exemplo, fala, o autor A fala isso, não, mas o autor B discorda. E aí tu vai terminar com uma síntese tua, pessoal, de como é que tu chegou naquela conclusão, de afinal, qual dos autores tu te afinou mais, por que tu acredita que essa seja a melhor maneira de lidar com a situação. Essa é a metodologia dialética. Depois a dedutiva, ela parte de uma teoria geral, ampla e abstrata, e tu pega essa teoria para aplicar num caso concreto, né? Por exemplo, eu tenho lá dignidade da pessoa humana, que é um negócio amplo. Eu quero aplicar isso nas relações de consumo pela internet. Então, eu tenho um conceito do que é dignidade da pessoa humana e eu quero aplicar nesse setor de compras pela internet, sabe? Então, tu traz aquilo pra tua pesquisa. A indutiva é o oposto. A indutiva, tu parte de uma teoria específica e leva isso para maximização. Ou seja, tu tem uma teoria pequenininha que se aplica só a determinado caso, e aí tu vai eu acho que essa teoria deveria ser amplamente aplicada a outros casos análogos. Quais casos? Em quais hipóteses? Isso também vai ser abordado na tua pesquisa, entendeu? Então, essas 3 metodologias são as mais utilizadas, pelo menos pelo pessoal do direito, eu vejo que é uma das que a gente sempre bate, sempre tem trabalho sobre isso, nos resumos aparece bastante. Depois, assim, preocupação geral da nação. O título, né? Mas eu não tenho um título bom, porque meu título tem que ser bonito, porque meu título... Não, porque... Né? O título, ele acaba surgindo de uma forma natural, sabe? Conforme tu vai pesquisando, conforme tu vai escrevendo, tu vai te aprofundando naquele assunto, o título, ele vai surgir. Então, na verdade, o título é a última coisa que tu tem que te preocupar. Não pensa assim, nossa, eu já tenho que dar um título, porque senão eu não vou começar, não vou conseguir escrever resumo. Não, sabe? Deixa isso para o último momento, vai lá, descansa o teu texto, escreve ele com calma, não conseguiu, lê de novo no outro dia, sabe? O título acaba sendo um grande, assim, alvoroço em função do título, mas não precisa, sabe? O título é uma coisa bem tranquila, vocês vão ver que depois que vocês falarem sobre o assunto, o título vai surgir naturalmente, e ele representa nada além do que tu vai falar na pesquisa. Não adianta ter um título maravilhoso, assim, super impactante, e nada a ver com o que tu vai dizer, sabe? Ele precisa representar tudo que está escrito ali no resumo. Então, se tu tem ali uma pesquisa sobre, sei lá, direito ambiental, tu vai botar direito ambiental e os animais, 2 pontos. Uma pesquisa sobre os cachorros, aqueles bulldog. Tá, entendeu? Não adianta chegar lá e tu tá falando de outro tipo de cachorro, ou tu não tá falando do cachorro específico, sabe? Esse tipo de coisa que acontece porque a pessoa criou um título tão impactante que ela não quer mudar. Ela não percebeu que o trabalho dela caminhou para outro sentido e fica apegada naquele título. Então,
relaxa, deixa que o título vem. E acho assim, ó, que na pesquisa científica, de cunho de iniciação científica, não é a mesma coisa do que a pesquisa a nível de TCC, a nível de mestrado, a nível de doutorado. Então, é uma coisa mais simples, é uma coisa mais tranquila, sabe? Então, quando a gente fala em quais são os objetivos da sua pesquisa, eles são mais genéricos, eles são mais amplos, sabe? De certa forma, os objetivos, eles representam o teu título de uma forma mais dissecada. É como se tu pegasse o teu título e escrevesse uma frase bonitinha. Então, não precisa ser uma coisa assim, nossa, eu preciso ter um super objetivo, voltar lá, ter uma crise existencial de por que eu estou fazendo essa pesquisa, não é necessário. Assim, é bem bastante óbvio até. E aí a gente vai se encaminhando para a parte dos resultados, né? E essa é uma parte muito, muito, muito importante, é uma parte que todo mundo olha, é uma parte que todo mundo presta atenção, que é, beleza, tu fez essa pesquisa, tu me contou por que tu fez a pesquisa, tu me contou para que serve a tua pesquisa, mas o que tu obteve com a tua pesquisa? Isso é o que deve conter nos teus resultados, né? Se tu ainda está desenvolvendo a pesquisa, e isso é uma coisa que acho interessante falar aqui para o pessoal que está começando, é possível sim apresentar no Salão de Iniciação Científica pesquisas que ainda não estejam totalmente concluídas, que tenham resultados parciais. Isso é bem possível e bem comum. Então, apresenta os teus resultados parciais. Vai lá e diz assim, olha, nesse momento, a minha posição é essa. Nesse momento, o que eu consegui obter foi isso aqui, sabe? A banca provavelmente vai te dizer alguma coisa, vai te dar um retorno, esteja atento para o retorno da banca, para que isso possa te agregar depois, para que tu consiga desenvolver mais a pesquisa e chegar num resultado definitivo. Então, acho que acerca do resumo era isso, né? Deixar o teu resumo descansado um dia para o outro é uma coisa que eu acredito bastante. Não escrever as coisas em cima da hora, né? Escreve, vai lá, depois revisa com calma, porque a gente comete erros de pontuação, de gramática, de digitação, várias coisas e a gente não se dá conta. Então, quando a gente deixa o texto descansar, é fundamental, assim. Conversar também com o seu orientador, porque a gente sabe que as pessoas escrevem de formas diferentes, não adianta. Eu escrevo diferente do Fischer, o Fischer escreve diferente dos colegas dele, e cada um tem a sua forma de se comunicar, e isso precisa estar em alinhamento com o teu orientador. Não adianta tu ter um orientador que escreve super formal, que exige de ti isso, e tu quer passar uma coisa mais descontraída, sabe? Tu quer fazer uma proposta, assim, às vezes eu vejo bastante gente que gosta de fazer pergunta nos resumos. E eu acho isso muito legal, eu particularmente acho muito legal, acho que me instiga bastante a pensar sobre aquilo. Mas tem orientador que não gosta, então ter esse diálogo, assim, é bem importante. O que tu acha, Fish? Eu acho que o mais importante é perceber que nós somos mais de 30 aqui na live. Eu vi aqui outras 39 pessoas entraram. Então eu vou pedir para cada um de vocês chegar ali embaixo, ali onde está a mensagem, se mandam dúvidas, tem um aviãozinho de papel. Cliquem ali no aviãozinho de papel e mandem para algum amigo de vocês, botem nos stories, ajudem a divulgar o conhecimento. Porque eu vou falar um pouco sobre técnicas de oratória, vou responder ali as dúvidas que a Natasha não mandou na caixinha, mas eu vi as perguntas dela. Tá, eu vou subir aqui que eu não vi, eu tava falando e eu não vejo, não consigo ler. Renata, lá para a oratória, até tem uma dúvida aqui que a Ana perguntou na caixinha. Quem participa da banca do SIC? Depende da área? Sim, depende da área. Em geral, são professores da tua área, né? E mestrandos. Eu já fui avaliada por mestrandos também, é bastante comum. Então, são professores... Como eu disse, né? Nem sempre tu vai fazer uma pesquisa lá em direito ambiental ou em direito do trabalho e todos os professores vão ser especialistas nisso. Porque as bancas às vezes não conseguem, tu não consegue agregar todo mundo daquela mesma área num lugar só, porque é muita gente apresentando, ou aquela tua área não tinha muita gente, acabaram botando junto com outra temática. Acontece. Então, geralmente são professores aí das próprias universidades ou professores convidados e mestrandos. Também teve uma outra pergunta que até posso contribuir um pouquinho nisso. Posso mandar a pergunta aqui. Interessante. O Nicolas mandou essa pergunta. Quais os impactos da vida acadêmica e profissional de ter feito iniciação científica?
Eu até conversei há algumas semanas atrás com uma aluna do mestrado e ela me disse que realmente para seleções o pessoal valoriza muito a tua produção acadêmica. Seja em monitoria, seja pesquisas que tu colocou, tudo isso conta, primeiro, só por uma questão formal de currículo para ti. Mas muito mais do que isso, tu já ganha uma tarimba de pesquisa, porque tu não vai fazer o TCC como tua primeira experiência de pesquisa. Não vai fazer a tua tese como tua primeira experiência de pesquisa, não. Tu já começa desde cedo. Tu faz pesquisa, erra muito nas pesquisas, mas deixa para errar no treino. Não deixa para errar na hora de fazer um TCC, uma tese, uma coisa mais robusta. Sim, exatamente, é exatamente isso. Eu concordo totalmente. Eu acho que tem impacto também no setor profissional, sabe? Quando tu vai fazer uma entrevista de emprego e tu já demonstra essa proatividade, porque para fazer pesquisa tu tem que ter proatividade, tem que ter organização, sabe? Então são coisas bastante valorizadas no setor profissional, sabe? Para mestrado também é muito valorizado. Tu vai fazer um processo de seleção para o mestrado e eles já listam ali, aqui fez pesquisa, aqui publicou, entendeu? Isso é muito, muito relevante, sabe? Principalmente aqui no Brasil, é bastante comum que seja cobrado esse tipo de coisa dos alunos, sabe? E muitas vezes relacionada com o teu mestrado. Então, se tu vai fazer... Se você faz uma pesquisa de história do direito, talvez, se for, sei lá, história do direito viking, história do direito romano, talvez não seja tão útil para um mestrado de direito consumidor. Entende? Então, não só fazer a pesquisa, mas qual pesquisa fazer. E nisso dá para linkar muito com a dúvida agora que o Nicolas mandou. O Nicolas está mandando várias dúvidas. Mandem, sejam mais Nicolas, pessoal. Mandem mais dúvidas pra gente. Ele pergunta qual semestre para começar a fazer iniciação. Ontem é o melhor semestre, tá? Já começa voltando no tempo. Sempre quanto mais cedo. Isso é uma opinião minha. Talvez a Renata discorde um pouquinho disso. Mas, na minha opinião, tu não tem nada a perder fazendo um ciclo. No pior cenário, tu vai lá, vai errar tudo e vai aprender tudo. E depois tu adquire experiência e vai melhorando aos poucos. Nunca deixa, na minha visão, nunca deixa uma oportunidade passar. Não, eu concordo. Apesar de eu achar... Eu comecei mais tarde na pesquisa, sabe? Eu já estava no 5º semestre da faculdade. Mas eu acho que se a gente começar desde o começo, se engajando nisso, com certeza os ganhos são muito maiores, sabe? Eu acho que, claro, cada um tem que ir no seu tempo, a gente também tem que parar com essa questão de que a gente está sempre atrasado em tudo. Não é bem por aí, sabe? Mas é que a experiência que a gente adquire não tem comparação, sabe? Não adianta, a gente quer voltar no tempo quando a gente chega, e eu tô aqui para contar isso para vocês, eu cheguei no 10º semestre e eu quero voltar, eu quero dizer, não, mas eu não participei disso, eu não fiz tal coisa. Então isso é bem natural, então é importante que a gente tente fazer o máximo de coisas possíveis desde o começo da faculdade, né? Ingressar, não me sinto confortável ainda para fazer uma pesquisa, sou muito iniciante, tô no 1º semestre. Entra num grupo de estudos, entra num grupo de pesquisa, olha os outros pesquisadores, tenta conversar com eles, faz amizade, isso também é muito bom, sabe? Ter uma conexão com outros professores, com orientadores, com mestrandos, isso ajuda muito a fazer parcerias, sabe? Então, são coisas que eu recomendo, assim, veementemente para o 1º semestre, para assim que possível, engajar sempre nisso. E agora que tá tudo por stream, né? Todos os SICs estão sendo transmitidos, assista os streams, gente. Não tem nem que sair de casa, tu pode ir de pijama pro SIC, ganhar o certificado e aprender só assistindo os outros apresentarem. Então, é complicado, mas é uma coisa que tu pode fazer agora e pegar uma experiência já, aproveitando tudo que tá acontecendo aí. Com certeza. O último SIC da URGS foi online, né? E, assim, a probabilidade é que o próximo ainda seja, né? Então, é uma forma de fazer isso de dentro de casa, né? Não precisa nem se arrumar, imagina. É muito simples. Vai ali, assiste os outros, sabe? Acho que eu tive essa experiência de, antes de ingressar na pesquisa, observar muito as outras pessoas, conversar muito antes. Eu fiquei 1 ano participando de um grupo de pesquisa sem fazer uma pesquisa. Eu não me sentia apta, não tem um tema que eu goste. Mas eu tava ali, eu tava lendo, eu tava engajada, sabe? E isso é fundamental. Então, vou falar um pouco agora sobre o pôster. Então, pois é. Polêmico. Pôster. Polêmico pôster. Pois é, pôster é uma coisa meio polêmica. Porque pôster, tirando o pessoal que é do designer, é difícil, sabe? O pessoal
é uma questão bastante pessoal, né? É questão de gosto, é questão de cor. Então, assim, como ter um pôster realmente atrativo, um pôster que realmente faça a pessoa sentir vontade de te ouvir e, não, eu quero saber sobre essa pesquisa. Eu acho que a primeira coisa é que o pôster não é o resumo, sabe? Não adianta pegar e fazer um copiar, colar e passar aqui, botar no resumo tudo que eu escrevi, botar no pôster tudo que eu fiz. Curiosidade, no meu primeiro SIC eu fiz exatamente isso. Eu peguei uma foto de um barco viking e colei o resumo ali. Pronto, esse é o meu pôster. Tá feito. Sério que eu tava fazendo? Não tem outro pôster. Não tem outra maneira, certeza que é isso. Não, a gente faz mesmo. A gente vê, assim, posters com uma letrinha deste tamanho, que a pessoa, assim, ó, eu que não tenho miopia, não tenho nada, eu não enxergo, entendeu? Então, tu imagina, a pessoa vai ler o teu pôster, ela vai se cansar, ela vai dizer, não vou ler isso aqui, olha o tamanho dessa letra, pelo amor de Deus, não vou ler. Então, assim, pôster é um resumo ilustrado. Foquem no ilustrado. Então, se vocês têm gráficos, se vocês têm fotos, se vocês têm qualquer coisa que atraia o olhar, isso é muito importante. Também, assim, ó, escolher uma paleta de cores, né? Não vai fazer um pôster branco, preto, sabe? Escolhe uma paleta de cores. Do Paint, do Word. Não, aquelas ali. Não, gente, vamos fazer um pôster que realmente agregue, sabe? Mas também não vai fazer uma combinação que nem nós estamos aqui, eu e o Fischer, roxo com verde. Negócio que, sabe, que dói, assim, os olhos. Não, entendeu, gente? Então, assim, alinhamento das cores, sabe? Isso é bem importante, ter um alinhamento de cores que tu gosta, cores que representam aquilo que tu sente. Tem esse pessoal que estuda também das cores, eu acho isso muito legal. Mas focar em as letras serem letras grandes, e não mais do que 3 tipos de letra, 3 fontes. Porque senão fica uma bagunça visual, sabe? Escolhe uma fonte bem grande, assim, bem vistosa para o título. Escolhe fontes menores para dividir, porque o pôster ele é subdividido em blocos. Então, o bloco dos objetivos, o bloco da metodologia, o bloco da tua pergunta de pesquisa, a tua temática, depois o bloco meu Deus, me fugiu. Da conclusão, sabe? Então, assim, tudo é dividido por blocos. Então, assim, eu recomendo, né? Eu acho que eu já visualizei bastante tipos de pôster diferentes e acho que os que mais se harmonizam e o que eu mais vejo que o pessoal recebe destaque, o pessoal recebe elogios dos pôsteres, são pôsteres que realmente são atrativos quando tu olha para eles. Eles te passam uma mensagem alegre, eles te passam uma mensagem de curiosidade, eles não te passam uma coisa morta, assim, sabe? Uma coisa fúnebre. Nossa, eu botei tudo preto porque eu sei que, por exemplo, o pessoal do direito é muito formal, sabe? O pessoal acha que tudo tem que ser preto no branco. E não, sabe? Eu acho que a gente pode sim jogar com as cores e fazer com que o pôster realmente fique mais interessante de ser visto. Eu acho que o que eu tinha para falar do pôster era isso. E depois a gente vai se encaminhando para falar dos slides. Porque tem iniciações científicas, salões de iniciação, que permitem o uso de slides quando vai fazer a apresentação. Então, se isso for permitido para vocês, que vocês harmonizem as cores, as fontes que vocês utilizaram no pôster com os slides de vocês. Não vai fazer um slide azul e um pôster vermelho, entendeu? Vamos harmonizar, de repente, usar até os mesmos tons, a mesma paleta de cores, a mesma fonte, sabe? Isso é muito bom, porque quem tá na banca, geralmente tá com o teu pôster ali na frente e tu tá apresentando os slides, então tá tudo meio que ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que isso é bem importante da gente lembrar, assim, e ficar uma coisa mais harmônica. E, Renata, antes de a gente falar sobre os slides, queria dizer uma mensagem pro pessoal. Vocês são tudo guerreiros, pessoal. Vocês estão há meia hora na live, vendo conteúdo, se preparando. Isso com certeza vai ter impacto na vida de vocês. Vocês vão perceber que isso vai agregar valor. Vocês vão utilizar todas essas técnicas que a Renata está dizendo. Parece ser uma coisa simples, tipo, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? Mas eu mesmo falei, eu errei em muitas partes. Isso que a Renata está falando não é coisa óbvia, pessoal. Isso é uma coisa que o pessoal erra com muita frequência. Então leve isso em consideração, botem isso no core, no coração, porque na próxima pesquisa que vai apresentar, isso tudo vai fazer muito sentido e vai ajudar a ter uma apresentação de alta qualidade.
Sim, vocês vão lembrar disso, sabe? Porque isso não existe uma aula. Ninguém chega, não, agora eu vou fazer pesquisa e eu vou assistir essa aula aqui de como apresentar. Não, sabe? Eu falo por experiência própria. O meu orientador, na minha primeira pesquisa, assim, faltava 10 dias para o SIC. Eu já tinha enviado o resumo, eu já tinha enviado o pôster, eu já estava me preparando para a apresentação. E ele disse assim, não, agora eu vou contar para vocês como é que é o SIC. 10 dias! Não dá, sabe? A gente precisa fazer uma preparação muito, muito antes disso. A gente precisa, antes de enviar o pôster, antes de enviar o resumo, a gente precisa saber dessas informações, que parecem bastante óbvias, mas não são, sabe? E não é também assim, ó, se forem óbvias, não é porque é óbvio que não precisa ser dito, né? Então a gente precisa dizer, a gente precisa relembrar. Assim, a questão do edital que eu falei lá no começo, o pessoal não lê, não adianta o pessoal não ler o edital, sabe? É bobo, é óbvio. Não, tá lá escrito, tá lá, se tu se inscreveu, é pra tu ler, sabe? Então começa dessas pequenas coisas e é assim que a gente vai construindo uma pesquisa para ela ser uma pesquisa de excelência, para isso ser reconhecido, para tu ser lembrado por aquela pesquisa que tu fez, para tu conseguir levar esse tema adiante, para aprofundar esse tema, levar ele para um mestrado, levar para um doutorado, porque isso é possível. Tem gente que começa uma pesquisa lá no primeiro semestre da faculdade e vem aprofundando ela e termina fazendo um mestrado sobre isso, porque gosta tanto do tema, se diverte com o tema e se aprofundou, soube fazer, soube lidar com aquele tema. Então, acho que isso é fundamental. Então, falando um pouquinho só, assim, ó, rapidinho, porque eu sei que, eu até não sei se tu tem aí a pergunta que o Nicolas fez sobre... Deixa eu me lembrar sobre o que é. Sim, sobre a divisão do tempo dos slides. Eu não sei se tu tens aí para o pessoal já dar uma olhada na pergunta. Não, pra eu me lembrar mandou no WhatsApp. Mandou no WhatsApp. Tá. Então tá. A pergunta era mais ou menos a seguinte. Como que eu vou saber, como é que eu vou organizar o tempo entre metodologia, resultados, objetivos na hora de montar os meus slides? Eu acho que o Fischer vai falar mais sobre isso, que é a importância da gente se preparar e da gente treinar a nossa fala. Quando eu faço os meus slides, eu coloco tudo que eu acho que é relevante. O slide fica assim gigantesco. E aí eu vou apresentar. Geralmente eu passo do tempo, eu tenho esse problema. Então, assim, como eu passo do tempo, eu acabo tendo que diminuir. Não, eu tô perdendo muito tempo aqui falando de metodologia, não preciso falar tanto sobre isso. Eu tô esquecendo de falar sobre tal coisa que é importante. Então, eu acho que treinar a sua fala é assim, ó, uma das coisas que mais faz diferença. Não é decorar a fala, não é chegar lá e falar igual um robô duro, não. É treinar ela mesmo, treinar com antecedência, e aí tu vai conseguir visualizar qual a melhor divisão daquele espaço que tu tem nos slides, né? E assim, slides, geralmente no SIC a gente tem 10 minutos para apresentar. 10 minutos é um slide por minuto, sabe? Não é assim, vou fazer 50 slides porque tu não vai dar conta, não vai. Eu sou a rainha de fazer muitos slides. Então assim, eu faço, para descarga de consciência eu vou lá e faço. E aí depois eu treino e vou tirando e ele vai ficando um slide mais conciso. Então acho que é assim que eu faço a divisão do tempo entre os slides. E até entrando agora no conteúdo de oratória, antes de passar técnicas para vocês, eu tenho uma mensagem. Indo muito no sentido dos slides. Quem importa na apresentação é o apresentador, é a apresentadora. O slide, ele é uma ferramenta. O slide está ali para te ajudar. Se tu pega o slide e bota todo o conteúdo no slide, ou se tu bota tanta coisa que tu tem que ficar lendo o slide, fica ali dizendo tudo, o slide não é uma ferramenta. O slide está te atrapalhando. O slide é um obstáculo quando isso acontece. Então, cuidado para fazer um slide que seja só auxiliar. Alguma coisa que facilite para o teu interlocutor entender a mensagem que tu está tentando transmitir. Aí vai muito aquilo que a Renata falou. Um gráfico, uma imagem, alguma frase de efeito, uma citação. Isso pode ajudar. Mas o conteúdo vem do orador. E agora eu vou dar umas dicas para vocês, para que a apresentação de vocês seja de alto impacto. Eu posso complementar uma coisa, um minutinho. Mesma coisa que acontece com o pôster. Não adianta botar uma letrinha desse tamanho, com tudo escrito no slide, porque tu vai chegar e vai ler o slide. Não. Botar assim, ó, frases-chave, frases grandes, em negrito, para o teu interlocutor realmente ficar impactado com aquilo, ele realmente conseguir, porque nem todo mundo tem essa facilidade de, ao mesmo tempo, ouvir e ler. Então é impossível que a pessoa consiga se concentrar, ela vai ficar perdida se ela lê o slide, se ela olha para ti.
Então, o slide tem que ser um facilitador na hora de tu apresentar e não uma maneira de tu virar de costas para a banca, sabe? Vou virar de costas aqui para dar uma lida para vocês sobre isso, entendeu? Ele já tem o resumo. Então, o slide não tem essa função. Poucas coisas são regras na apresentação. Uma delas, que é uma regra, é não vira as costas para o teu interlocutor. Isso é uma regra de ouro. Tudo na oratória depende, tá? Tudo na oratória depende. Até mão no bolso, braço cruzado, tudo isso depende. Dá as costas para o interlocutor, nunca. Sempre olhe de frente, com o corpo de frente para a pessoa que está te ouvindo. Mas, muitos têm alguma dificuldade com medo de falar em público. Botem aí no chat. Vocês têm medo de falar em público? Já aconteceu de vocês chegarem diante de um grande público, ou até mesmo um grupo pequeno, mas profissional, e começar a tremer, começar a ficar suando frio, nervoso, aí chega a hora de apresentar, esquece o que ia falar, começa a gaguejar, fica sim, com aquele sorriso amarelo. Já aconteceu com vocês? Pessoal, isso é extremamente normal. Medo de falar em público é uma coisa super comum, porque nós não treinamos isso. É importante, antes de eu passar técnicas de apresentação de alto impacto para vocês, entender da onde que surge esse medo de falar em público. O medo de falar em público é evolutivo. Percebam, medo é uma coisa boa. Medo é uma coisa ótima. Se não fosse o medo, a gente não estava aqui. Olha só, lá atrás, quando a gente estava recém-descobrindo a fazer o fogo e tudo essa questão de neolítico, homo sapiens, tudo isso, o ser humano, ele chegava e aparecia um tigre na frente dele. Parecia um jacaré. Parecia um dinossauro, não sei. Parecia um bicho grande. O que o ser humano fazia? Regra do 300. Fight, flight, freeze. Ou traduzindo, ou tu ia bater no bicho, então tu tinha que ter algum mecanismo para conseguir encarar um tigre, que é mais forte que tu, ou tu tinha que correr mais rápido que o leopardo, ou tu congelado. Fingia de morto. Dá bug, tela azul. Isso tudo pode acontecer. Isso era muito bom naquele momento, porque isso meio que nos fez ter uma descarga de adrenalina suficiente para dar um nocaute num bicho mais forte que nós. Ou para sair correndo e subir escalando uma árvore. Isso era uma coisa boa. Só que hoje em dia, o que acontece? Se tu tá numa apresentação de SIC e tu sai correndo, tu não apresenta. Então, tu não ganha destaque, tu não ganha nada. Se tu bate no apresentador, eu não preciso nem comentar. Não é uma boa ideia bater em quem vai te avaliar, tá? Dica de ouro do dia. E se tu congelar, também não apresenta, tu tá ali congelado. Então, tu tem que pensar em mecanismos para conseguir reduzir esse nervosismo. E percebam, eu digo reduzir porque sempre tem algum nível de nervosismo. Principalmente se vocês têm alguma condição psicológica diferente. Se vocês têm depressão, ansiedade, alguma característica específica, escutem o que a gente está falando, mas escutem um psicólogo, uma psicóloga, psiquiatra. Alguém que tenha uma tarimba profissional para lidar com características profissionais também, certo? Então, deixando esse disclaimer inicial, 3 causas que podem fazer a gente ter medo de falar em público. Falta de conhecimento, falta de prática e falta de autoconhecimento. 3 chaves para aprender o medo de falar em público. A do conhecimento, até a Renata falou um pouquinho, é de saber do assunto que tu vai apresentar. Quanto mais tu sabe sobre aquilo, mais autoridade tu vai sentir na hora de falar. E tu pode pensar, porque se tu é a pessoa que mais estudou naquela sala, quem são as outras para te contestar? Quando eu apresentei o meu, eu acho que eu era a única pessoa que estudou sobre direito viking. Sabe? Tipo, na minha cabeça, e até um processo psicológico, eu penso, quem mais vai pesquisar sobre direito viking? Sabe? Tipo, pensar que tu é uma pessoa que fez uma pesquisa destacada, diferente, e tu que pegou todo aquele mundaréu de livro, tu que pegou todos aqueles artigos, citações, quem tem tempo de ler tudo isso? Ninguém tem tempo de ler tudo isso. Então, tu é a pessoa que mais estuda sobre aquilo, tu vai ter mais autoridade para falar. Agora, se tu lê pouco, o que acontece? Tu não vai ter tanta segurança no assunto. Eu, para falar sobre o direito viking, eu posso começar agora. Mas me dá para falar sobre o direito dos imigrantes, que a Renata falou, eu vou ser uma completa boia aqui no assunto. E eu vou ficar nervoso, porque eu não vou saber do que eu tô falando. Então, estudem bastante o assunto, isso dá mais segurança na hora de falar. Segundo ponto, prática. Oratória. Ninguém nasce sabendo oratória. Oratória é uma habilidade. Então, igual andar de bicicleta, sei lá, fazer sombra na parede, uma coisa assim,
Tudo isso são técnicas que tem que aprender. E para aprender, a gente tem que treinar. Isso que vocês estão fazendo agora é a segunda chave do medo de falar em público. Vocês estão pegando técnicas, vocês estão se preparando, vocês estão desenvolvendo métodos para conseguir perder o medo de falar em público. E é muito útil utilizar as redes para isso. Faz uma live. Chama teus amigos no WhatsApp e faz uma live com eles. Grava a tua apresentação. Chama os familiares, os irmãos, os amigos, os tios, o cachorro. Chama tudo e faz uma apresentação. Vai treinar. É muito mais fácil tu apresentar para 3 pessoas, depois para 5 e depois para a banca apresentadora do que começar direto numa apresentação. Então, tentem fazer um treino da oratória e aí vocês não vão estar tão fora de contexto quando chegarem na apresentação. E o último ponto é a autoimagem. Pessoal, existem 2 tipos de oradores. Não, aqui não é fragmentado. Ninguém tem dupla, eu não sei se alguém tem dupla personalidade, eu não tenho, mas todos têm 2 oradores internos. Existe o orador que as pessoas veem, existe o orador que nós vemos. O meu orador é diferente do orador de vocês. Muitas pessoas dizem, eu faço uma péssima apresentação, eu não sei falar em público, é horrível. Aí eu vou ver a apresentação do Diabo lá e é uma baita de uma apresentação. Porque a pessoa, o coração dela pode estar disparando, mas eu não consigo ver o coração da pessoa. Eu não estou medindo o pulso dela. Eu vou te interromper um pouquinho para te dizer, as pessoas acham que eu tenho uma boa oratória, uma boa dicção e tal, mas muitas vezes eu tô tremendo por dentro, eu tô apavorada, sabe? Então, assim, eu não tenho essa visão, eu saio, meu Deus, eu fiz uma apresentação horrível, essa foi ruim, e aí eu chego lá e as pessoas me parabenizam, nossa, eu quero ser assim que nem tu, e eu fico assim, como, sabe? Eu apresentei tão ruim, então, assim, não ter essa autoimagem da gente tão negativa, sabe? Eu acho que isso não sei, mas pra mim funciona bem, sabe? A gente se empoderar naquilo que a gente sabe, foi a gente que estudou sobre aquele assunto, né? Então, não tem pessoa melhor pra falar daquilo do que quem estudou sobre. Eu acho muito engraçado a Renata dizendo, eu acho que foi horrível, vai lá e ganha um destaque, né? Bem assim, é literalmente isso, pessoal. Existem 2 oradores. Peguem feedback dos outros, não tô dizendo pra não ter autocrítica. A autocrítica é super importante, mas não peguem muito pesado consigo mesmos. Tentem ver pontos positivos também. Eu não sou um orador perfeito. Eu me considero uma pessoa que fala bem. Mas eu tenho minhas falhas. Todo mundo tem falhas. Vocês têm que se focar nos pontos fortes de vocês para construir uma autoimagem forte e assim vocês vão ter muito mais segurança na hora de falar. E percebam, isso é um método natural. Isso é uma segurança que vocês, já tendo internamente, acabam projetando. Se vocês estão confiantes, instintivamente vocês já vão ficar com uma postura corporal de autoridade. Se vocês não estão confiantes, é mais provável que vocês se curvem, fiquem olhando para baixo, coisa do tipo. Então, essas 3 dicas é para ajudar vocês de forma natural a reduzir essa ansiedade, esse medo de falar em público. E outra dica que eu dou é sempre beber água quando vocês vão falar em público, tá? Sério, é o segredo. Água. E água sem gás. Você sabe que não fica muito legal o som que faz quando a gente bebe muita água com gás, né? Então, vamos lá. Sobre a apresentação em si. A Natasha falou um pouquinho, uma dúvida sobre como que a gente vai lidar com as pessoas olhando com uma cara de tédio ou com uma cara de, que saco que eu tô fazendo aqui. Primeiro, os avaliadores, em contexto de SIC, não vão fazer essa cara. Eles são profissionais, eles são selecionados a dedo, pessoas que já fizeram bancas de SIC, eles não vão fazer esse tipo de cara. As pessoas até podem fazer, não vou negar. Isso pode acontecer. Em parte, o que vocês podem fazer para melhorar isso é ter uma apresentação mais empolgante. Então, não estou dizendo que não vai acontecer, mas vocês conseguem diminuir um pouquinho isso. E como fazer em relação a isso? Técnicas para ter mais autoridade na apresentação. Vocês querem passar uma imagem de alto impacto. E algumas dicas que eu vou dar para vocês para melhorar esse tipo de impacto. Primeiro, início e fim da apresentação. São as partes fundamentais para pegar o público. Se vocês querem trazer eles para vocês, para deixar a galera vidrada de adrenalina na apresentação de vocês, comecem com alto impacto. Não chega numa apresentação de bom dia, meu nome é José Fischer, eu sou... Não. Começa dizendo, hoje eu vou mostrar para vocês como que funcionava o direito do BIC. E essa é uma pesquisa extremamente relevante por motivo X, Y, Z. Começa com impacto grande. Alta energia.
Depois pode dar uma baixada, levar num ritmo um pouco mais acadêmico e tudo mais. Pode até procurar depois a narrativa do herói. E termina com alta energia também. É como se fosse um cara de orquestra, um maestro. Mesma coisa. Termina no fortíssimo. Porque daí tu vai começar com uma boa apresentação e tu vai terminar com uma boa apresentação. Isso vai ficar na cabeça de quem tá te avaliando. Isso vai ficar na cabeça de quem tá te assistindo. E isso tem um efeito psicológico muito forte para que as pessoas adotem teu posicionamento ou que lembrem da tua pesquisa. Tu não vai ser só mais um se tu começar bem e terminar bem. 2 pontos, eles são muito importantes. Outro ponto tem a ver com a postura corporal. E a Natasha falou sobre isso numa dúvida também. A postura tem que ser uma postura ereta. Não pode ser o Johnny Bravo, tá? Vocês não querem fazer peito de pombo. Não quer fazer uma estronda aqui, sabe? Não. Vocês querem deixar coluna reta, porque basicamente, instintivamente, as nossas vísceras estão tudo aqui na frente. Então, se nós não fizermos uma barreira, nós estamos dizendo, ó, eu tenho tanta confiança que eu estou me expondo. E claro, isso é uma coisa que tu vai desenvolvendo. Por exemplo, façam um cheque agora. Vocês estão eretos ou estão tortos? Na cadeira, ou não sei onde é que vocês estão vendo isso. É uma coisa de se ver. Porque até tem um TED da Amy Cuddy, vocês podem colocar depois, Amy Cuddy. E ela fala como a nossa postura corporal, ela muda como nós nos sentimos, como funcionam os nossos hormônios. Então tentem manter isso ao longo da vida, não só no dia da apresentação. Lembra do que eu falei no início da live. A apresentação de vocês começa agora. Não é daqui a 2 semanas. Começou, faz, ó. Já começou com 40 minutos que começou. Exato, começou há 40 minutos. Arruma a tua postura, bota energia e vamos fazer uma apresentação de alto impacto, galera. É isso aí. Mas vou falar também pra vocês, não é só o que vocês falam que tem impacto. O que vocês não falam tem muito mais impacto. E eu fiz isso agora. O silêncio é um mecanismo muito forte do oratório. Vocês têm 10 minutos para falar, vocês podem não utilizar esse tempo todo, mas falar frases de alto impacto e parar de falar. Isso porque as pessoas vão pegar esse silêncio e vão digerir o que vocês falaram. Uma frase de impacto tem muito mais impacto quando vocês terminam com uma pausa. Isso é um silêncio feito de forma inteligente. Não um silêncio, eu esqueci o que ia falar, deixa eu me lembrar. Não. Vocês falam e param. E podem utilizar esse mecanismo para lembrar do que iam falar. Isso é uma boa estratégia para ser feita. Terceiro e último ponto. Só para finalizar, porque já estamos a mais de 50 minutos de live. Espírito. O que é o espírito da apresentação? Sabe aquele professor? Eu sei que sabe. Aquele professor que chega, senta na cadeira, pega o livro dele e começa a ler. O direito funciona desta forma. Constituição, norma, Todo mundo tem esse professor. O que eu faço em 2 minutos com esse professor? Eu pego o WhatsApp, eu pego o Instagram. Todo mundo aqui faz isso. Se vocês querem prender a atenção das pessoas, espírito, vocês querem ter uma variação de velocidade. Tem momentos que vocês vão falar muito mais rápido para que as pessoas peguem a pressa e a urgência do que vocês vão falar, e momentos que vocês vão falar mais devagar para que a pessoa compreenda cada palavra. Vocês vão falar mais alto, porque é uma parte muito importante da apresentação de vocês, e mais baixo, quando a pessoa tiver que usar todos os neurônios para prestar atenção no que vocês estão falando. Então, utilizem essas variações. Isso deixa o espírito da apresentação de vocês muito mais agradável, muito mais interessante, e a pessoa vai querer ver de novo a tua live, se vocês fizerem isso. Percebe? Então, isso são algumas técnicas que eu passo. Claro, oratória, a gente poderia ficar falando por 6 horas sobre isso. O que a Renata falou sobre técnicas de apresentação, organização de slides, a gente poderia passar horas falando sobre isso. Por isso, como a gente já está quase no final do tempo da live, daqui a pouco o Instagram já me diz aqui, você está quase batendo seu tempo de 1 hora. Deu pra ti. Isso. Como estamos quase no final, e eu sei que o pessoal tem dúvidas, eu tô vendo que mandaram dúvidas na caixinha. Pessoal, o meu Instagram está de portas abertas para vocês. Da Renata, acredito que também esteja. Com certeza. A gente está aqui para propagar o conhecimento, sabe? A gente está aqui para ajudar
e ensinar as coisas que, na verdade, a gente não sabia quando a gente começou. Então, a gente quer transmitir isso para vocês. Pessoal, uma mensagem final da minha parte. Eu, quando comecei na pesquisa, eu, quando comecei na oratória, eu tive que me virar. Eu tive que descobrir as coisas. Eu tive pessoas que me ajudaram. Muitas pessoas me ajudaram. Mas eu caí muitas vezes. Já cometi muitos erros em pesquisa e em oratória. O que a gente está fazendo aqui é trazer essa experiência para vocês, trazer esse conhecimento, de forma que vocês não precisem ralar o joelho. Porque depois, na hora de passar a mertiolate, vai arder. Mas se vocês não precisam correr esse risco, vocês já começam lá na frente. Então, subam no ombro das pessoas que já estiveram antes de vocês, apliquem essas coisas que a gente está passando, e eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que vocês vão ter uma apresentação de extrema qualidade, com uma oratória de altíssimo impacto. Então, uma boa apresentação para todos. Renata, quer dar umas palavrinhas finais? Quero agradecer pela presença de todo mundo que está aqui com a gente até esse horário, né? Eu sei que o pessoal tem outras coisas para fazer, tem que estudar e tudo mais. Então, assim, gente, usem isso que a gente falou, sabe? Prestem atenção, se apeguem em cada palavrinha, porque isso vai fazer diferença. Depois vocês vão lembrar da gente, vocês vão lembrar que a gente falou e que vocês conseguiram, vocês vão se sentir se superando, vocês vão se lembrar e vão pensar, nossa, como eu melhorei, como isso aqui mudou a minha vida. Então, acho que a oratória faz isso com a gente é um treino, é uma habilidade que a gente não nasce sabendo, e é assim, a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida acadêmica, e a gente vai utilizar não só para a vida acadêmica, mas para toda a nossa vida. É assim, ó, uma das melhores coisas que aconteceu comigo foi fazer pesquisa e acabar hoje estando aqui no Dia dos Professores, ensinando um pouquinho só do que eu tenho para vocês. Pessoal, é o seguinte, informações finaisinhas só. A live vai ficar gravada. Quando terminar agora, eu vou botar no Instagram. Vou mandar para Renata o vídeo para ela postar no IGTV dela. Depois vai ter um resumo só com as partes mais importantes da live. Isso mais para semana que vem, que eu vou editar o vídeo. Então, pessoal, quem não segue a Renata, segue a Renata. Quem não segue o Fischer, segue o Fischer. Se inscreva no canal, toda aquela coisa de youtuber. Vamos seguir aí. Pessoal, excelentes apresentações para todos. Muito obrigado pela participação e nos vemos no resto dessa maravilhosa trajetória acadêmica. Forte abraço, pessoal. Beijo virtual. Tchau, gente. Até a próxima.